Boa noite, gente. Hoje a gente vai Boa começar. noite. Nossa, que susto! Que susto! A gente vai começar a aula hoje sobre eletrostática, né? Ah, é para gravação. Ah, tudo bem, tudo bem. Peraí, vamos começar do zero, porque esse negócio aí não prestou, não. Ai, meu Deus, sei não, viu? Sei não, vocês. O assunto de hoje é o assunto de eletrostática, né? Um assunto aí bem interessante que possivelmente, né, esteja na nossa prova, pelo menos uma ou duas questões aí de eletrostática, né? Então a gente precisa, primeiramente, iniciar a nossa aula falando sobre a nossa querida carga elétrica, né? Só para dar uma reforçada, a gente tem aqui o nosso querido átomo, lindo e maravilhoso, né? E o nosso átomo, ele apresenta, né, o núcleo e apresenta a nossa eletrosfera. Ah, professor, eu já sei disso. Calma, eu sei que você sabe, né? Só que dentro da eletrosfera, a gente tem um elemento muito importante dentro da eletrostática, que a gente chama de elétron, né? O nosso elétron, e no núcleo a gente tem o nosso próton e o nosso nêutron, né? Lá vem com biologia, né? Nem biologia é, isso aqui é química, né? É química. O que acontece? O nosso núcleo, ele é composto por duas partículas muito importantes, o que a gente chama de próton e o que a gente chama de nêutron. E na eletrosfera a gente tem a partícula chamada de elétron, tá? Dentro da física, agora a gente vai entrar realmente na parte da física, né? Estávamos em química, não em biologia. Ainda bem que ninguém sabe quem foi que falou biologia, né? Pelo menos o pessoal que vai assistir o vídeo, não. O pessoal que está aqui na sala online sabe quem é, né? O nosso elétron, ele vai apresentar para a gente um sinal negativo, tá? Então, a partir de agora, o sinal negativo, ele vai representar tudo que esteja relacionado ao elétron e o nosso próton vai ter o sinal positivo, que é tudo que estiver relacionado ao sinal positivo, a gente vai chamar de próton, tá? Mas a chave importante da nossa aula realmente é entender o que acontece com as cargas elétricas. Por quê, professor? Porque as cargas elétricas nada mais é do que a grandeza responsável por dar a quantidade de elétrons e a quantidade de prótons que existem no corpo. Então a gente vai entender, né, o que seria as cargas elétricas. Então, o próton e o elétron, eles não são cargas, tá, gente? O elétron é uma partícula e o próton é uma partícula. E quando a gente associa a quantidade dessas partículas, como a quantidade de elétrons e a quantidade de prótons, é aí que a gente vem chamando essa grandeza que relaciona a quantidade de cargas elétricas, tá? Então, na verdade, a nossa carga elétrica está ligado à quantidade, ó, tá ligado à quantidade de
elétrons ou prótons em excesso. Eu posso ter um corpo com muito elétron, eu posso ter um corpo com muito prótons, tá? Ou falta, tá? Dessas partículas. Tá? Então, se eu quiser encontrar a carga, eu estou calculando aquela grandeza ali que está relacionada a essa quantidade de elétrons e de prótons que existe ali. Tá? Então, para a gente encontrar o valor da carga elétrica, a gente vai calcular mais ou menos assim, ó, que é igual a mais ou menos N vezes E. O que que isso representa para a gente, né? Ó, N, N é o número de elétrons ou prótons, né? Então, se eu tiver muito elétrons, eu vou ter uma carga negativa. Se eu tiver muito prótons, eu vou ter uma carga positiva, tá? E o E é a nossa carga elétrica elementar. Elementar. O que é a carga elétrica elementar? Vamos lá. Imagina que a gente pegou um elétron desse, só um, pegou um e foi estudar a quantidade que esse elétron poderia ter, a quantidade de carga que esse elétron poderia ter. Então, a partir dessa quantidade de carga que esse elétron sozinho ele tinha, a gente concluiu que existe um valor fixo, independente se for um próton, independente de for um elétron, dessa carga isolada. Então, a carga elétrica elementar virou uma constante, que a partir dessa constante a gente consegue descobrir qual é o valor da carga que eu tenho no meu corpo quando eu associo ao número de elétrons ou ao número de prótons. Então, essa carga elétrica elementar, ela acabou criando uma constante, ela tem um valor fixo que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Tá? Então, esse é o valor da nossa carga elétrica elementar. Então, a partir dessa carga elétrica elementar, a gente consegue descobrir o valor da nossa carga elétrica, dependendo apenas do número de elétrons ou do número de prótons. Elétrons ou prótons. Então, Q é a nossa carga elétrica. Ó. Professor, então, qual é a unidade da nossa carga elétrica? A unidade da nossa carga elétrica é o que a gente chama de Coulomb, né? Já o físico Coulomb que descobriu a carga elétrica. Então, a unidade da carga elétrica é o Coulomb, que a gente geralmente representa pela letra C, tá? Prof, então, peraí. Deixa eu ver se eu entendi a parada aí, porque você sabe que eu sou meio assim, né? A carga elétrica é uma grandeza física que está associado
a quantidade de elétrons ou prótons em excesso ou em falta no meu corpo. Então, para mim achar essa carga, é só eu fazer o número de elétrons ou prótons que tem em falta ou em excesso, vezes a nossa carga elétrica elementar, que ela vai, inclusive, ser o mesmo valor sempre, independente de for um próton, independente se for um elétron. O valor da carga elementar é sempre o mesmo. E vou multiplicar os dois. Quando eu multiplico os dois, eu acho o valor da carga elétrica. E essa carga elétrica é medida em coulomb. Mas sempre vai ser medida em coulomb? Não. A gente vai ter outras unidades de medição, né, para a carga elétrica que são equivalentes, que são, na verdade, submúltiplos do coulomb. Né? Então, por exemplo, a gente pode ter o milicoulomb, eu posso ter o microcoulomb e eu posso ter o nanocoulomb. Esses são os mais comuns, tá? Então, por exemplo, quanto vale o milicoulomb? Vale 10 a menos 3 coulomb. Quanto vale o microcoulomb? 10 a menos 6 coulomb. E o nanocoulomb? 10 a menos 9 coulomb. Ah, professor, então peraí. Se eu tiver, por exemplo, 6 microcoulomb, como é que eu faço para transformar para coulomb? Você pega o 6 e multiplica por 10 a menos 6. E isso vai dar o valor em coulomb. Ah! E se eu tivesse, sei lá, 10 nanocoulomb? Ah, é só eu pegar o 10 e multiplicar por 10 a menos 9. Aí você vai achar o valor em coulomb. Né? Então é só a gente brincar com as unidades aí para chegar até o valor de coulomb. Tudo bem, gente, até aqui? Tudo de boa, né? Tudo ok. Beleza. Ó, professor, então peraí. Se eu pegar aqui um corpo que ele vai ter várias cargas positivas e poucas cargas negativas, como é que eu posso chamar esse corpo? Primeiro, se ele tem muita carga, independente do tipo de carga que ele tem, eu vou chamar esse corpo de eletrizado. Esse é um corpo, ó, um corpo eletrizado. Só que ele está eletrizado com um sinal. Que sinal é esse? O positivo. Então, eu vou dizer que o meu corpo está eletrizado positivamente. Ah, professor, positivamente, ó. Então, quer dizer que nessa linha de raciocínio aí, se eu tiver um outro corpo cheio de carga negativa, quer dizer que ele também está eletrizado? Sim. Ele está eletrizado negativamente, né? Ó, porque está cheio de cargas negativas. Eletrizado negativamente. Ah. Pera, professor, pera, olha. Se eu tiver um corpo que tem a mesma quantidade de carga, tanto negativa como positiva, aí quer dizer que esse corpo é eletrizado também? Não. Esse corpo, ele é um corpo neutro. Por quê? Porque as cargas estão iguais, né? Os sinais estão diferentes,
as cargas têm a mesma quantidade. Então, se a gente pega um valor positivo e a gente pega um valor negativo, quando eu junto os dois, eu faço o quê? Dá zero. Né? Se eu pegar 2 menos 2, dá quanto? Zero. A mesma coisa aqui, ó. Ah, então esse meu corpo aqui, ele é um corpo, ó, neutro, né? Ele é um corpo neutro, tá? Legal, professor. Mas espera aí, professor. Como é que eu faço um corpo ficar cheio de carga? Aí a gente vem para os processos de eletrização. Processos de eletrização. Então, o processo de eletrização, o nome já está falando, ele serve para eletrizar o corpo, né? E a gente vai ver que nós temos 3 processos de eletrização. Eu tenho a eletrização por atrito, que inclusive é o mais comum de acontecer, é o mais comum de cair em provas, é a eletrização por atrito. Então, o que acontece, professor, na eletrização por atrito? Gente, olha, imagina que a gente tem dois corpos neutros, tá? Dois corpinhos nêutrons. Dois corpinhos nêutrons. Eu vou pegar aqui um canudo e um guardanapo. Um canudo e um guardanapo. E eles estão neutros, ou seja, a mesma quantidade de carga eles possuem. Aí eles estão neutros, tá? Existe um princípio, gente, um princípio muito importante dentro da nossa eletrostática que chama princípio da atração e da repulsão. Esse princípio ele explica o seguinte. Ele diz o seguinte, ó: as cargas de sinais opostos, as cargas de sinais opostos se atraem. Ou seja, se eu tiver uma carga positiva e estiver chegando perto uma carga negativa, o que vai acontecer? Vai existir alguma coisa que puxa essas cargas uma para perto da outra. Né? É uma atração que acontece com elas. Elas são atraídas. Né? Lembra do seu crush? Você é atraído por ele ou por ela, né? Você consegue ser atraído. Por quê? Porque tem uma afinidade, tem alguma coisa ali que faz com que essa atração aconteça, né? Então, essa atração, dentro da eletrostática, né? O sinal positivo é crush do sinal negativo, o sinal negativo é crush do sinal positivo. Então, vai ter uma atração. Eles vão se unir, né? Mas a lei, o princípio também fala que as cargas de sinais opostos se repelem. Oh, meu Deus. Os pobres.
não consegue se juntar. Se eu pego uma carga positiva e chego perto outra carga positiva, é uma pena o que acontece. Essa carga aqui vai, ei, não quero tu não. Aí vai empurra, ó, empurra a pó pra cá, ó. Empurra. Aí ela, ó, também não quero tu não. Aí empurra de novo, ó. Não tem como. As duas não se encontram, não se atraem, né? Aí acontece o que chamamos de repulsão, né? Infelizmente, né? A vida, assim. Quando a gente não gosta de uma pessoa, a gente quer a pessoa longe, né? É o que acontece, ó. É o que acontece com as cargas de mesmo sinal. Ó, olha. Oh, meu Deus. A carga negativa com a carga negativa. Olha. Olha. Ai, mas aqui tem uma positiva. Olha. Crush. Sei nem se escreve assim. É, ó. Ó. Tá? Então, atraiu, repeliu. Que pena, né? Logo, voltando para a eletrização por atrito, a gente vai ter dois corpos neutros. E a gente vai começar a atritar eles dois. O que é atritar, professor? Atritar, na linguagem popular, a gente chama de sarrar. Né? Sarrar. Sarrar uma coisa na outra. Né? Fazendo a sarrada do canudo com guardanapo, o que é que vai acontecer? Gente, as cargas, olha, as cargas de um vai passar para o outro. E um deles, ó, vai ficar cheio de carga negativa, e o outro vai ficar somente com as cargas positivas que sobraram nele. Ô, Jesus. Mas, professor, eu tenho duas dúvidas. Tenho duas. Duas. Não entrou na minha cabeça ainda. Por que que só as cargas negativas foram para lá? A positiva não podia ir para lá, não? Não, ó. Por quê? Porque na observação que a gente vai colocar aqui, a gente vai dizer o seguinte, ó. Somente as cargas negativas, né? Precisamente falando, o elétron consegue se movimentar, né? Ah, professor, eu lembro disso em química. O professor de química falou que a carga elétrica negativa se movimenta porque a massa do elétron é relativamente muito menor do que o próton, né? Então, isso acaba fazendo com que eu tenha elétrons que se movimentam, até porque no próprio átomo, o elétron se movimenta ao redor do núcleo, né, gente? Ó, na eletrosfera. Então, ele consegue sair de um átomo para outro átomo e assim fazer um movimento. Diferente do próton, que fica lá no núcleo bonitinho, né? E ele não tem capacidade de sair, porque relativamente a sua massa é grande comparado com o elétron. Então, as cargas positivas, ela não têm essa liberdade, vamos dizer assim, de se movimentar. Elas não conseguem se movimentar. Já a carga negativa, ela é mais solta, né? O bicho solto. Então, ela consegue se movimentar aí durante
qualquer processo de eletrização, qualquer momento que a gente analisar, a carga elétrica negativa está se movimentando. Tá? Então, é por isso que eu tirei elétrons de um corpo e foi para outro. Então, essa é a observação importante desse princípio aí, né? Que é o processo de eletrização por atrito. A segunda pergunta, professor, é o seguinte: como é que eu sei quem vai ficar eletrizado de um sinal e quem vai ser eletrizado por outro sinal? Porque se você analisar bem, a eletrização por atrito, ela tem um propósito. Ela tem um propósito de eletrizar, ó, eletrizar com sinais opostos. Então, ela vai pegar os corpos nêutrons e vai deixar eles com sinais opostos. Mas como é que eu sei quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo? De cabeça, você não tem como saber. Né? Para você determinar isso daí, existe uma tabela chamada de tabela triboelétrica. Tabela triboelétrica. E nessa tabela, ela diz quem é capaz de ficar mais positivo, quem é capaz de ficar negativo. Aí você tem uma noção de quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo. Mas isso daqui, gente, ó, isso daqui, quando as questões elas pedem para a gente, geralmente a questão vai dar essa tabela, tá? Geralmente, não é regra, mas geralmente a questão dá, porque não é obrigado a gente ficar decorando tabela, né? Pelo amor de Deus. A gente já tem tanta coisa para decorar, imagina decorar uma tabela de um negócio que nem cai muito, né? Então, geralmente as questões gostam de trazer quando pede, mas o importante aqui é você descobrir o que é que acontece no processo de eletrização por atrito. Ah, professor, eu estou passando, né? Nem aquela música. Tô passando nessa rua, não ficar apaixonado, né? A música de você e sua amiguinha. Que tem nada a ver. A música vem na minha cabeça agora de um jeito. Você tá lá passando de boa e bate num negócio, né? No momento que você bateu em algum objeto, você atritou seu braço com o objeto. Então, o seu braço ele ficou eletrizado, né? Vamos dizer assim. Tá? Então, a eletrização ela sempre vai acontecer. Né? Quando você toca no objeto, passa a mão, limpa alguma coisa, meninas, né? Geralmente tem a mania de ficar pegando no cabelo toda hora. Gente, você passa a mão no cabelo, você está eletrizando seu cabelo. Aí sabe o que acontece? Quando a gente eletriza o cabelo fica cheio de carga. Aí ele vira um local super massa para as partículas de sujeira virem para o seu cabelo. Sujou o cabelo. Já era. Aí você que fica passando a mão, pode ver, quem passa a mão muito no cabelo, o cabelo fica sujo logo, logo. Quem penteia muito o cabelo fica sujo porque ele fica eletrizado e essa eletrização atrai as partículas de sujeira, né? Então, tudo isso a gente faz, a gente eletriza os corpos a todo momento, né? Tá claro para todo mundo isso? Quando a gente fica passando o balão no cabelo e vai para cima, tem a ver? Tem, sim. Tem. A gente tá eletrizando o cabelo e o balão, né? Então, um vai ficar com um sinal, o outro vai ficar com o outro. Aí ele bota e vai botar em outra pessoa. Aí atrai. Né? Porque o corpo ali, o balão, está com um sinal de carga específico. Tá? Aí ele acaba atraindo ou repelindo o outro corpo que está ou neutro, né? Ou com outra carga específica. Certinho? Dúvidas? Não? Vou só tirar uma foto aqui do quadro
Pronto. Voltei. Eu vou pegar essa outra parte aqui, tá? Ó. Então, um dos métodos de eletrizar um corpo é a eletrização por atrito, onde eu começo com os dois corpos nêutrons. Ó, os dois corpos estão neutro. Sarro os dois, né? Atrito os dois e os dois ficam com sinais opostos. Agora, a gente tem o outro processo de eletrização, que é a eletrização eletri Oxente. Eletrização por contato. Gente, na eletrização por contato, o que que acontece? Ó, o que que acontece? Imagina agora que a gente tem os mesmos corpos. Eu vou pegar os mesmos para ficar interessante. Ó, os mesmos corpos, só que a diferença agora é que um deles está neutro, e o outro está eletrizado. Um está neutro e o outro está eletrizado. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou aproximar os dois, colocar os dois em contato. Eu não vou atritar, certo, gente? Eu vou colocar em contato apenas. Então eu vou fazer isso, ó. Coloquei os dois em contato, tá? No momento em que coloquei eles em contato, o que é que aconteceu? Os elétrons que estavam aqui, pelo princípio da atração e da repulsão, eles foram atraídos para esse corpo aqui, até porque ele tem muita carga positiva, então ele vai atrair os elétrons. Aí o que vai acontecer? Mais. Os dois elétrons que estavam aqui vêm para cá. E aqui, ó, sobra os dois prótons que tinha já. Certo? Minha pergunta. Como é que ficou? Como é que ficou aqui? Ficou um eletrizado positivamente e o outro também eletrizado positivamente. Porque se você ver, tem uma carga positiva sobrando ainda. Ó. Então, o objetivo da eletrização por contato é eletrizar os corpos com os mesmos sinais. Eles vão ficar com os mesmos sinais. Tá? Diferente daqui, que eles ficam com sinais opostos. Aqui, eles ficam com os mesmos sinais. Tá? Professor, essa parte de separação, você pode explicar de novo? Que separação? Essa parte. Não, essa que você acabou de escrever. É. Que você colocou mais pro outro lado. Não coloquei mais para nenhum lado, não. O mais continuou aqui, ó. O negativo, as cargas elétricas negativas que foram atraídas para o outro corpo. Então, se o outro corpo atraiu os negativos, então, quando eu separar essa situação aqui, ó, quando eu separar eles, o que é que vai acontecer? Um vai ficar somente com carga positiva e o outro, ó, o outro vai ficar tanto com cargas positivas
como com cargas negativas. Porém, a carga positiva ainda prevaleceu. Então, esses dois, eles estão eletrizados com o mesmo sinal. Todos dois estão eletrizados positivamente. Certo? A diferença do contato para o atrito é justamente essa. Aqui eu tenho dois nêutrons que, ao eletrizar, ficam com sinais opostos. E aqui eu tenho um nêutron, e um eletrizado. E no final, eles se eletrizam. Ficam os dois eletrizados, mas eles estão eletrizados, eletrizados com sinais iguais. Eles têm os mesmos sinais. Tá claro? Eles entram em equilíbrio com o que tem maior no da carga? Não, entenda. O que tem mais, o que está com maior valor, vai atrair o que é menor. Então, por exemplo, aqui tem muita carga positiva. E como apenas o elétron é que se movimenta, então ele vai migrar daqui para cá. Certo? Ele vai migrar daqui para cá. Ficando assim um corpo com ainda cargas positivas, porque o elétron não supriu a necessidade dele, e o outro só com cargas positivas. Na verdade, qual é a intenção do contato? É o nêutron sempre ficar com o mesmo sinal do corpo eletrizado. Essa é a ideia, é pegar um corpo que já é eletrizado, pegar um corpo neutro, aproximar e o nêutron ficar com o mesmo sinal do eletrizado. Professor, então, o máximo, por exemplo, o lado que tiver mais, ou prótons, ou nêutrons, enfim, ou negativo ou positivo, ele vai atrair a menor quantidade do outro lado? Não. Aumenta aí. Não. Entenda. Quem vai ser atraído sempre é o elétron. É só ele que se movimenta. Então, só ele pode sair. Entendeu? É só ele que pode sair. Tá claro isso? Ó, vou dar outro exemplo aqui. Vou fazer a mesma coisa, só que mudando o sinal. A mesma coisa, só que mudando o sinal. Aqui, ó. Tá eletrizado negativamente e aqui tá neutro. Certo? Ó. Quando eu colocar os dois em contato, o que é que vai acontecer? Se eu colocar os dois em contato, o que é que vai acontecer? Ó, aqui tem dois prótons e dois elétrons, tá neutro, né? E aqui tá cheio de negativo. Então, concorda que o negativo que tá aqui sobrando vai passar para cá, ó. Vai passar para lá, porque o elétron é o único que consegue se movimentar. Então, mesmo passando elétrons para lá, o que é que vai acontecer? O corpo que estava neutro, ele vai ficar agora cheio de carga negativa, então ele tem mais carga negativa do que positiva. E o corpo que estava eletrizado, ele continua eletrizado, né? Ele ainda está cheio de cargas negativas aqui, ó. Tá? A diferença é que foi mais para lá. Então, eles ficaram eletrizados com sinais iguais. Sinais iguais. Deu para entender agora? Só os negativos que se movimentam, tá? Só os negativos que se movimentam. Ok?
Então, essa é a eletrização por contato. O objetivo do contato é pegar um nêutron e um eletrizado e transformar em dois eletrizados com o mesmo sinal. O objetivo da eletrização por atrito é pegar dois que estão neutro, atritar e os dois se eletrizam, mas com sinais opostos. Tá? E o último é o que chamamos de eletrização por indução. O que acontece na indução? Na indução, a gente tem um terceiro fator importante, que é o nosso fio terra, por exemplo. Né? O fio terra ele é muito importante. É ele que vai fazer toda a eletrização por indução. Então, por exemplo, a gente vai ter, vou pegar aqui uma esfera, por exemplo, tá? E um bastão. Uma esfera e um bastão, tá? Aí, no primeiro momento, o que é que acontece? A esfera, ela vai estar neutra. A esfera vai estar neutra e o bastão vai estar eletrizado. Vou botar aqui eletrizado positivamente, certo? Bom, isso aqui ficou parecendo uma carinha, né? Nesse primeiro momento, parece até o contato. Parece até o contato, né? Mas não acontece contato. Por quê? Porque simplesmente eu vou pegar a esfera e vou botar uma ligação da esfera até a Terra. Vou botar um fio terra na esfera. Então, primeiramente, a esfera está o quê? Está neutra, né? A esfera está neutra. Aí eu coloco o fio terra. Continua neutro. Se eu chegar aqui e colocar o bastão que está eletrizado positivamente, gente, eu não vou encostar os dois, não. Eu vou apenas aproximar, certo? Eu vou aproximar. O que é que vai acontecer? Concorda comigo que esse negocinho aqui que está eletrizado vai começar a atrair elétrons. Só que o problema é que esse bonito está ligado na Terra. E a Terra é cheia de elétrons. Então, os elétrons vão começar a subir pelo fio terra. Vai começar a subir. Vai começar, ó, a subir pelo fio terra. Aí olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. A nossa esferinha que está ligado no fio terra começou a receber uma ruma de elétrons. Então, fora o que já tinha, a gente vai ter muito mais elétrons subindo aqui, ó, para minha esfera. Aí você já começa a perceber que um está positivo e o outro está negativo, né? Aí agora eu faço o quê? Eu corto o fio terra, eu tiro ele com os dois presentes ainda e separo os dois. Aí quando eu separar, eu vou ter uma esfera eletrizada negativamente, cheia de elétrons, e um bastão eletrizado positivamente. Então, a ideia da eletrização por indução é a gente eletrizar os dois de forma diferente, mas com a ajuda de um terceiro fator, que é o nosso fio terra. Aí você vai dizer, professor, e se
E se o bastão fosse negativo? Eletrizado. Eletrizados com sinais opostos. E se o bastão fosse negativo? O que é que iria acontecer? Bom, vamos fazer a situação do bastão negativo. Vou pegar aqui a esfera, vou pegar o bastão. Lembre que eu não posso encostar, é só uma aproximação de leve. Ó, a esfera está negativa. Quer dizer, desculpa, o bastão está negativo e a esfera está neutra. Ó, tá neutra. Quando eu colocar o danado do fio terra aqui, a gente sabe que o elétron com o elétron, ó, elétron com elétron, cargas de mesmo sinal, não conseguem ficar juntas. Então, essas cargas aqui, elas vão achar um ponto de escape, que é a Terra. Aí elas vão começar o quê? A sair. Ixi, professor, ela sai? É? Sai, gente. Ela sai, ó. Ela vai começar a escapar. Ó. Se ela começa a escapar, eu vou ficar com a esfera. Ela vai começar a sair por aqui, ó. Ela vai ficar com a esfera somente com cargas positivas, né? E o bastão com cargas negativas. Então, continuei com os sinais opostos. Ou seja, o fio terra ele está lá para auxiliar essa eletrização. Ou ela puxa, ou ela leva de volta os elétrons. Ela volta o elétron lá para a Terra. Entendeu? Ele tanto desce como ele sobe. O mais comum é descer, tá, gente? Por quê? Porque se a gente for pensar, todos os elementos eletrônicos, todos os equipamentos que estão ligados na eletricidade na nossa casa, eles têm o fio terra. E para que serve esse fio terra? Porque quando tem uma sobrecarga de elétrons, o fio terra pega o elétron e joga para a Terra. Pega o elétron e joga para a Terra. Por quê? Porque o elétron em acúmulo pode dar choque na gente. A gente vai lá e dá choque. Então, o fio terra serve justamente para pegar esse elétron que está acumulado e jogar para a Terra para que a gente não leve choque. Entendeu? Então, o fio terra ele serve justamente para isso. No caso do fio terra nos nossos equipamentos, a ideia é para deixar ser neutro, né? Para que eu tire o elétron de lá para que não se acumule e eu acabe levando um choque. Mas nesse caso aqui, ele serve justamente para tirar esses elétrons que estão em excesso por causa da eletrização, ó, tira ou bota de novo dentro, né? Da esfera, entendeu? Por exemplo, um caminhão de gasolina, um caminhão tanque, caminhão que leva gasolina, né? Quando ele está se locomovendo, ele está atritando com o ar. Então, o atrito da carroceria do caminhão com o ar faz com que o tanque fique cheio de cargas possivelmente negativas, né? Porque o metal ele é um condutor e ele vai conseguir acumular cargas negativas. Sei lá, acumulei cargas negativas. Só que o problema é o combustível, a gasolina que é inflamável. Aí imagina só, o caminhão chega lá no posto de gasolina, abre o tanque, a faísca explode. Aí o que é que ele faz? Ele chega lá no posto. Geralmente os caminhões eles utilizam uma corrente que serve como um fio terra, então o motorista puxa a corrente lá de dentro, né, do espaçozinho que tem, que está ligado diretamente com o tanque, joga no chão e automaticamente essas cargas vão ser jogadas para a terra para conseguir
equilibrar ali as cargas para não ficar esse acúmulo, ou ele pega aquele jacaré de chupeta de carro, bota lá e pode ver. Eu não sei se você já percebeu, mas a partir de agora você vai perceber que no posto de gasolina tem vários fio-terras lá embaixo, no chão. Por quê? Por justamente quando o caminhão chegar lá, ele fazer esse aterramento e conseguir tirar essas cargas que estão acumuladas no tanque. Né? Então, é bem interessante essa parte aí de conseguir, né, eletrizar o corpo, como também tirar as cargas que estão em excesso desse corpo. Né? O professor me explica o porquê de cortar o fio terra. Porque assim, se eu não cortar o fio terra, se eu tirar esse bicho daqui, esse bastão daqui, os elétrons que subiram vão voltar. Eles não vão ficar aqui. Então eu tenho que cortar o fio terra para continuar os elétrons aqui. Entendeu? A mesma coisa aqui, ó. Se eu não tirar esse fio terra daqui, o que é que vai acontecer? Se eu tirar o bastão, os elétrons voltam. Então eu tenho que tirar o fio terra antes de tirar o bastão. Tá? Eu só posso tirar esse fio terra no processo de eletrização por indução quando tiver o bastão e a esfera juntos. Eles têm que estar juntos. Se eu separar, volta tudo ao normal. Tá? Volta tudo ao normal. Tira o fio terra antes do bastão. Perfeito. Antes de separar eles, eu tiro o fio terra. Porque senão volta tudo ao normal, não adiantou de nada que eu fiz. Certo? Tudo beleza até aqui? Ok, né? Vou apagar aqui, ó. Bom, tem outro princípio muito importante, que é o princípio da conservação das cargas elétricas. O que é esse princípio, professor? Gente, a partir desse princípio, a gente começa a perceber que ao colocar dois corpos em contato, eles vão compartilhar as cargas elétricas. E no momento em que a gente separa esses corpos, cada um, teoricamente, ficaria com a mesma quantidade de carga que o outro tem. Certo? Então, pelo princípio da conservação, a quantidade inicial das cargas tem que ser igual à quantidade final das cargas. Tá? Ó, esse é o princípio da conservação das cargas elétricas. Para que isso aconteça, a gente vai usar a média aritmética. 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 Nem sei se é assim, se é aritmétrica, sei lá. Lembro não. Aí eu vou pesquisar, que eu não gosto. Ela é aritmética mesmo. Uma vez eu vi aritmétrica, não tem nada a ver. Aritmética, né? Começa a média aritmética, professor. Eu pego a carga A, vamos supor, mais a carga B e divido por 2. Aí isso vai me dar o valor da carga A, da nova carga A, né? E o valor da nova carga B. Professor, ainda estou confuso. Vamos lá.
Eu vou pegar aqui 3 cargas, ó. Vou dizer que aqui é a carga A. E essa carga A vale 5 coulomb. Vou pegar a carga B. A carga B vale 7 coulomb. E vou pegar o corpo C, que está neutro. Ou seja, se o corpo está neutro, gente, a gente considera que a carga é 0, certo? Ó, corpo neutro, carga 0. Vou até botar aqui, ó. Corpo neutro, carga 0. Então, eu vou fazer as seguintes combinações. Eu vou pegar o corpo A e vou colocar em contato com o corpo B. Depois eu vou pegar o corpo B e vou colocar em contato com o corpo C. E depois eu vou pegar o corpo C e vou colocar em contato com o corpo A. Aí eu vou perguntar, qual a quantidade de carga, qual a quantidade de carga, qual a quantidade de carga de cada corpo após o contato. Vamos lá. Ó, se eu pego A e boto em contato com B, eu vou ter A, B junto, né? Ou seja, eu tenho 5 em A e 7 em C. Então, eu vou ficar com 5 mais 7 sobre 2. Vai dar quanto? 5 mais 7, 12. 12 sobre 2 é 6. Então, a minha carga nova, que eu vou chamar de A', vai ter 6 coulombs. E a minha nova carga B' vai ter 6 coulombs também. Deu para entender o que eu fiz aqui, gente? Sim? Show. Agora eu vou pegar o B, que já passou por A, o B', e vou juntar com C. Vou pegar o B' e vou juntar com C. Então, B' vale 6 e C vale 0. Ou seja, 6 mais 0 sobre 2 vai dar 3. Né? Então, eu vou ter B, para não confundir, B duas linhas, porque a linha representa que já houve o contato. Então, B teve o contato 2 vezes. É 3 coulomb. E C' vale 3 coulombs. Pronto. Ó. E eu vou botar C em contato com A. Então, C' em contato com a linha. A, porque a linha já teve contato, ó. Então, vai ser 3 mais 6. Então, 3 mais 6 sobre 2 vai ser 9 sobre 2, que dá 4,5. Então, eu tenho A duas linhas, que é 4,5 coulomb, e C duas linhas, que é 4,5 coulombs. Então, agora a gente vai dizer as quantidades de carga de cada um. Eu tenho A duas linhas, que é 4,5. Eu tenho B duas linhas, que é 3 coulombs. E tenho C duas linhas, que é 4,5 coulomb. Gente, ó, se a gente somar tudo isso daqui, vai dar quanto? 4,5 mais 4,5 dá 9. 9 mais 3, 12 coulomb. Então, no final, todo mundo ficou com isso, mas o total é 12.
Aqui, se eu for somar no início, fica com quanto? 12. Então, por mais que a gente juntou, separou, no final e no inicial, eles têm que dar o mesmo valor. Tá? Houve conservação de carga. Tudo bem? Dúvidas? Professor, mas quando saber que houve conservação, assim, na teoria? A questão vai falar. A questão vai Aí é dizer. só fazer isso, né? Deixa eu ver se eu acho uma questão aqui para a gente ler, só para a gente interpretar ela. Espera aí, deixa eu só achar aqui a questão. Aqui. Aqui. Pronto. Deixa eu colocar aqui a questão só para mostrar, mais ou menos, para a gente entender como é que acontece o processo. A tela inteira. Acho que já está mostrando aí, agora tá. Ó. Se eu achar aqui a questão exatamente. Aqui, questão 13, ó. Uma esfera metálica A, eletrizada com carga elétrica igual a menos 20 microcoulomb, é colocada em contato com outra esférica idêntica B, eletricamente neutra. Em seguida, encosta-se a esfera B em outra C, também idêntica, eletrizada com carga igual a 50 microcoulomb. Após esse procedimento, as esferas B e C são separadas. A carga elétrica armazenada na esfera B no final desse processo é igual. O que é que marca dizer que teve conservação? O contato entre as cargas, o contato entre os corpos. O contato dele já marca dizer que a gente vai entrar no processo de conservação dos corpos. Tá claro? Então, se eu fosse fazer essa questão aí, eu vou só voltar ali. Ele disse que a esfera A tem menos 20 microcoulomb, é colocado em contato com a esfera B, que está neutra. Então, entrou em contato com B, que a carga é zero. Então, ó, no momento em que eu juntei elas duas e separei, eu vou ter menos 20 mais 0 sobre 2. Então, cada carga vai ficar com menos 20 sobre 2, que é menos 10 microcoulomb. Então, eu tenho agora a linha, que vale menos 10 microcoulomb, e tenho B', que vale menos 10 microcoulomb. Aí depois ele diz, em seguida, encontra-se a esfera B, encosta-se a esfera B em outra C, também idêntica, eletrizada com carga elétrica igual a 50. Então, ele encosta a esfera B, ele pega B', que é menos 10, e encosta com a esfera C, que vale 50 microcoulomb. Como é que vai ficar isso aqui? Eu vou somar os dois números, ó. Menos 10 mais 50 sobre 2. 50 menos 10, 40. 40 sobre 2 dá 20 microcoulomb. Então, no final de todo o processo, eu tenho a linha, que vale menos 10 microcoulomb, B, duas linhas, né? Porque B teve contato duas vezes, 20 microcoulomb, que é o valor que deu no final, ó.
e C', 20 microcoulomb. Aí, como a questão é discursiva, ela pede apenas o valor de... Ela pede o valor de quem? Deixa eu só rever aqui a questão. Ela pede o valor de B. Né? Então, B é 20. B é 20. Depois de todo o processo, B era 0 no início, né? Ó. Aí depois B ficou 20, porque teve contato com outros corpos eletrizados. Tá? Claro? Tá claro para todo mundo? Deixa eu tirar a foto aqui do quadro. Bom, vamos fazer uma questão de eletrização para a gente finalizar a primeira parte da aula de hoje. Aí amanhã a gente continua a parte de força elétrica e campo elétrico, que aí tem muito mais detalhes para a gente ver, tá? Deixa eu botar aqui de novo na tela inteira. Questão 7. Vamos começar com a questão 7. Considere um condutor elétrico inicialmente neutro e um corpo isolante carregado positivamente. O condutor e o corpo são aproximados um do outro, mas sem que ocorra contato físico entre eles, de modo a se efetuar o processo de indução elétrica do condutor através de uma ligação com a Terra, como mostra a figura. Então, a gente tem aqui o processo de indução, né? Processo de eletrização por indução. Eu tenho um corpo que está eletrizado, né, com cargas positivas, tem o condutor que está neutro, né, que no caso seria a esfera, e eu coloco o aterramento. Aí a questão diz: durante o processo de eletrização do condutor, houve. O que vocês acham que aconteceu? A migração de elétrons da Terra para o condutor, eletrizando negativamente. E aí? Pera, Letra A. deixa eu pensar, peraí. Dá uma olhada aí nas alternativas. Olhando para o quadro, você acha a resposta. Eu botaria só A. Migração de elétrons da Terra para o condutor, eletrizando negativamente. É óbvio, né? Se o bastão está positivo, ele vai atrair tudo que for negativo. Então, se a esfera está neutra, o fio terra vai servir como um ganhador de elétrons. Ele vai puxar os elétrons da Terra para a esfera. Alternativa letra A. Né? Eu vou ler o Até resto. porque só Eu vou ler o resto só para não ficar, né? Letra B. Migração de elétrons da Terra para o condutor, eletrizando positivamente. Não, gente. Se a carga que subiu foi a negativa, se o elétron foi que subiu, então o corpo vai ficar eletrizado negativamente, não positivamente, né? Letra C. Migração de elétrons do condutor para a Terra, não. Ia acontecer do condutor para a Terra se o bastão fosse negativo, mas o bastão é positivo. D. Migração de elétrons do condutor para a Terra, também não. E migração de elétrons do condutor para o corpo isolante, eletrizando o condutor positivamente. Não tem como a esfera ir, as cargas da esfera ir para o bastão. Por quê? Porque não estão em contato, elas estão próximas, tá? Se tivesse em contato, aí poderia fluir. Mas como está apenas próxima, tipo, o elétron não vai ser um sapinho que vai pular, vai dizer, vou pular, né? A distância, não vai acontecer isso. Só vai ter isso quando entrar em contato. Fora isso,
não tem migração de elétrons à distância, tá? Deu para entender? Não, vou atualizar esse Windows não, tá doido, é? Windows 10, meu computador só falta pipocar aqui. E olha que meu computador, o processador dele é bom, mas o Windows 10 não entra nem a pau. Trava muito, 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 muito. Eu prefiro, ó, juro a você, quando você bota o Windows 7 no computador, você não quer mudar mais nunca para nenhum. Porque ele é muito rápido, o 7 é muito rápido, porque ele é muito leve. O 10, tanto atualização, o bicho parece que o meu computador atualizava acho que todo dia. Juro a você, juro a você. Eu tinha o 10, troquei o 10 pelo 7. Aí você já quer exagerar, né? O meu é i3, mas é o i3 de nona geração, e mesmo assim ainda pena um pouquinho com o 10. Mas eu não gosto não do 10, eu acho que tem muita informação desnecessária. Eu gosto do 7, porque o 7 é mais tranquilo. Enfim, estamos falando de computador, não tem nada a ver. Vamos fazer mais um aqui, ó. Pronto. Deixa eu ver aqui. Questãozinha teórica, cadê? Pronto. Aqui, ó. Questão 11. Um grande pedaço de papel macio e seco e uma pequena régua de plástico estão inicialmente separados e eletricamente neutros. Então, atrita-se forte e repentinamente a régua de plástico com o papel. Após o atrito, deve-se observar que o que acontece depois do atrito? A. Ambos permanecem neutros, pois são materiais isolantes elétricos. Gente, qual é a diferença do isolante para o condutor, né? O isolante é aquele que não permite o movimento dos elétrons, ele dificulta a passagem das cargas elétricas. Já o condutor, ele facilita, ele abre lá o caminho para os elétrons passar, né? Então, os elétrons vão passar livremente ali pelo condutor, tá? Então, tecnicamente, quando eu atrito os dois não vão ficar neutros, eles vão ficar com sinais opostos, né? Então, a A está errada. B, apenas um deles ficará eletrizado, porém é impossível afirmar qual deles. Os dois ficam eletrizados. C, a carga elétrica do papel, por ter uma área maior do que a régua, será maior que a carga elétrica da régua. Gente, a gente não pode afirmar isso. Lembra que eu falei que o que define é a tabela, não é área, não é superfície, não é nada. É a tabela triboelétrica. Letra C errada também. D, como o papel tem área maior que a da régua, ele retirará quantidades iguais de cargas elétricas positivas e negativas da régua, ficando, portanto, eletrizado e a régua permanece neutra. No. Ambos ficarão eletrizados com cargas de sinais opostos, porém do mesmo valor absoluto. Perfeito, 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 perfeito. Letra E. Aí tu vai naquela dica lá do YouTube. Não, porque se você chutar a questão maior, a alternativa de maior informação é a certa. Errado. Se você vê a informação que tem menos coisa, ó, é a certa, né? Porque os corpos são opostos mesmos? São opostos, Gabi, porque um fica eletrizado positivamente e o outro negativamente. Sempre. Tá? No atrito, sempre eles ficam com sinais opostos. Um corpo doa elétrons e o outro ganha elétrons, mas o que perdeu vai ficar positivo e o que ganhou vai ficar negativo. Por isso. Entendeu?
é aquele negócio, né? A questão teórica, você tem que saber o conteúdo. Se você não souber o conteúdo, aí babou. Babou foi tudo. Tudo bem, gente? Eu vou postar essa lista para vocês, tá? Lá no grupo. Essa lista é bem geralzona, tem tudo, mas tudo sobre essa primeira parte que a gente viu hoje. Mas amanhã a gente já vai fazer outra coisa. Então, quem quiser aí testar capacidades de conseguir fazer a lista, show de bola durante amanhã. Tá, gente? Tudo bem? Dúvidas? Só tem Gabi na sala, só Gabi tá falando. Islane, tá viva, minha filha? Ah, sim, tudo certo. Bom, gente, então abraço, fiquem com Deus, se cuidem e amanhã a gente volta. Lembre que a gente tá maratonando. Até dia 30, se brincar, é aula todas as noites. Até amanhã. Tchau.